Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você e já convido para que você abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, no capítulo 2, é um texto bastante conhecido. Atos, capítulo 2, nós vemos lá a descida do Espírito Santo. Jesus, no seu tempo aqui na terra, ele prometeu que depois de ascender aos céus, ele deixaria o Espírito Santo e esse Espírito é que nos capacitaria para fazer a obra. Se você participa da escola dominical há algum tempo, já memorizou Atos 1:8. O que diz lá em Atos 1:8? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo, vocês vão receber um poder que vai capacitar vocês a serem testemunhas, capacitar vocês a testemunhar. E no capítulo 2 do livro de Atos, onde você abriu aí, nós vemos o cumprimento dessa promessa do derramar do Espírito Santo. Então, Atos 2, versículo 1, acompanha comigo na sua Bíblia, diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram-lhe línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E depois Pedro se levanta, começa a pregar para aquela multidão. 3.000 homens se convertem, são batizados, são agregados à igreja. E no verso 12, ao ver os discípulos ali cheios do Espírito Santo, pregando com intrepidez e falando na língua das pessoas, no verso 12, acompanha comigo, estavam todos atônitos e perplexos, dizendo uns aos outros, o que isso quer dizer? E outros zombando diziam, estão embriagados. Então as pessoas vendo os discípulos cheios do Espírito Santo, eles começam a ficar, como o texto diz, perplexos, atônitos. E alguns diziam, o que está acontecendo? E outros diziam, eles estão embriagados. Caçoando, né? Motivo de chacota. Mas aqui eu quero trazer para vocês essa cena. Homens e mulheres que estavam ali recebendo do poder de Deus. E para as pessoas que estavam assistindo, parecia uma manifestação talvez exagerada, fora de controle. Obrigado, Lisa, valeu. Fora de controle, e as pessoas que estavam vendo acharam que eles estavam embriagados. Uma pessoa embriagada está sob o efeito do álcool, não é isso? E muitas pessoas sob o efeito do álcool, eu não passei por isso, talvez alguns passaram por isso, né? No velho homem, na velha natureza, de às vezes beber, se embriagar e no dia seguinte nem se lembrar do que aconteceu na noite anterior, não é assim? Às vezes uma pessoa tímida bebe bastante e ela fica extrovertida, falante, né, toda simpática, e ela está sob o efeito do álcool. Depois ela nem se lembra mais, o álcool domina a pessoa, a forma como ela fala, a forma como ela age, a forma como ela se comporta. E meus irmãos, esses discípulos obviamente não estavam embriagados, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. E aqui há um princípio muito importante, que nós também, como discípulos de Jesus, devemos ser cheios do Espírito Santo, que é o próprio Deus. Nós enfatizamos, claro, Deus como Pai, falamos sobre Jesus, mas tantas vezes nós falhamos em ensinar, em falar sobre o Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, é o próprio Deus, e é aquele poder que o Senhor deixou para habilitar você a fazer a obra do Evangelho. Nós somos selados com o Espírito Santo, e há um texto em Efésios, você nem precisa abrir, eu vou ler para você rapidinho, verso 13 diz assim, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Quantos ouviram e creram nessa mensagem? Amém? Você foi selado com o Espírito Santo, como se Deus colocasse um selo em você
dizendo: você agora é propriedade exclusiva do céu, do Senhor, você pertence a Ele, você é selado. Mas há uma diferença entre ser selado, ter o selo do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo, ter a plenitude do Espírito Santo. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Os discípulos ali foram cheios, e quando eles receberam aquele poder, eles receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar, eles começaram a pregar, eles começaram a ministrar, e as pessoas começaram a ouvir o Evangelho na própria língua delas, e muitos se convertem. Esses mesmos discípulos estavam amedrontados, tinham acabado de crucificar Jesus, o mestre deles. Eles estavam com medo também de ser presos, de ser pegos, de ser torturados, e eles estavam trancados no cenáculo. Mas quando vem o Espírito Santo, eles recebem uma ousadia, eles recebem um poder. Queridos, nós também, quantas vezes estamos trancafiados nas quatro paredes? Nós somos crentes aqui dentro, né? E isso aqui não é tão difícil de ser crente aqui dentro. Pessoal, legal, a gente está junto. Agora, nós somos tímidos lá fora, não é verdade? Quantos de nós se sente tímido em compartilhar a fé, em chamar alguém, em dar o seu testemunho, em realmente pregar o Evangelho? Nós somos tímidos. E nos falta um enchimento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Porque tudo que nós fazemos é por causa do poder de Deus que está em nós. A ousadia, a coragem que nós temos e precisamos ter para pregar, para ministrar e para fazer a obra no nosso dia a dia, nós precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo opera em nós o novo nascimento. O Espírito Santo nos ilumina o coração para entendermos as Escrituras. O Espírito Santo é quem nos consola, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele quem testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É Ele quem habita em nós. Então, assim como os discípulos estavam ali cheios do Espírito Santo, dominados por Ele, falando, nós também, queridos, precisamos estar cheios, transbordantes do Espírito Santo. E aí não vai ser mais a minha palavra, a minha atitude, o meu jeito, mas o Senhor agindo a partir da minha vida e agindo na vida das outras pessoas, na sua família, em tudo que você faz, em tudo que você é e aonde você estiver. Nós precisamos estar debaixo da influência do Espírito Santo. Se você puder ir comigo agora para o livro de Efésios, vá comigo para Efésios, por favor, no capítulo 5. Eu vou ler com você o verso 18 e depois a gente vai continuar lendo, mas a princípio, Efésios 5, verso 18. Efésios 5, 18. É um texto que você conhece bem. Se você souber, pode falar comigo. Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão ou à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, mas se encham do Espírito Santo. Lembro que quando eles olham os discípulos, os apóstolos lá no Pentecostes, eles falam, eles devem estar embriagados, eles devem estar consumidos pelo álcool. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Há uma ordem aqui, sejam cheios do Espírito. Nós precisamos buscar esse enchimento, senão nós não vamos conseguir fazer a obra que o Senhor espera de nós. É uma ordem, enchei-vos do Espírito Santo. Está no plural, é para toda a comunidade, enchei-vos. Amém, meus irmãos? Não é o pastor tem que ser cheio do Espírito Santo, o missionário, o evangelista, o líder de célula, o líder de ministério, eles precisam ser cheios do Espírito Santo. Você entende que isso é para você, meu irmão? Há uma ordem. O apóstolo Paulo está dizendo para aquela igreja, enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem com vinho, mas se deixem dominar pelo Espírito. Deixe ele possuir você e as suas atitudes sejam reflexo de alguém que está cheio. E aqui, na voz passiva, né? Se deixe encher, há uma participação nossa nesse processo. Deixem-se encher pelo Espírito Santo. Você pode recusar, você pode resistir, você pode dizer, eu nem preciso disso tudo, eu nem preciso, e você resiste.
e você talvez fecha a boca aí da garrafa e não consegue receber do Senhor, não consegue receber o enchimento do céu sobre a sua vida. Os dons que o Espírito Santo concede, a Bíblia fala de 9 dons que o Espírito concede à igreja. Aqui nós vimos os discípulos falando em outras línguas, aqui é língua, idioma, as nações conseguem ouvir na sua própria língua. A Bíblia fala também do dom de línguas, de uma autoedificação, um dom que Deus concede, pode conceder a você para a sua própria edificação, interpretação de línguas, uma palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, operação de milagres, dons que o Espírito Santo concede à igreja. E você concorda, irmãos, que se nós somos essa igreja, nós precisamos desse enchimento, desses dons para fazer a obra? Quem sabe você com um chamado profético. Eu estava lá recentemente com um grande amigo aí da Marilza, o pastor Nivaldo, e ele é muito legal, né? O Nivaldo, ele está se descobrindo dentro do ministério profético, né? E investido bastante nisso, e tem estimulado. Eu fui na igreja dele lá semana passada, lá em Brasília, e fiquei muito encantado em ver que muitos jovens, pessoas que estão ali acompanhando ele, também fluindo nessa mesma perspectiva profética e deixando ser usados e usadas por Deus. Eu achei muito legal isso. E, meus irmãos, nós precisamos desse enchimento, nós precisamos dessa direção do Espírito sobre as nossas vidas, porque não é uma coisa opcional. Jesus está dizendo, ele falou, vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, vocês não estão sozinhos. Nós não somos chamados para viver aqui, nesse tempo presente, na força do nosso braço. Existe um poder disponível. A pessoa do Espírito Santo que se relaciona comigo, se relaciona com você, é o próprio Deus te conduzindo, é o próprio Deus falando com você, e você pode ouvir a voz. Você tem dúvidas sobre algumas questões a tomar na sua vida? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu falo sim? Será que eu falo não? Será que eu saio do emprego? Será que eu fico no emprego? Será que eu procuro outro lugar? Será que eu viajo? Será que eu mudo de casa? Tantas dúvidas que você tem. E quantas vezes você toma as decisões sozinho? Você não pergunta para ninguém, e muito menos para o Espírito Santo, para Deus, que está disponível a você e pode dizer, faça isso, filho. Ele te chama pelo nome e deseja se relacionar com você. Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. Quantos desejam esse enchimento do Espírito? Se deixe encher, tire as resistências, tire os bloqueios, tire aquilo que talvez você colocou como um preconceito, né? E muitas vezes nós achamos que ser cheio do Espírito Santo é ter uma metralhadora gospel, né? Uma metralhadora pentecostal, aquele paletó poderoso, né? Enfim, e não que a gente não crê nessas coisas, nem isso que eu estou dizendo, mas o fato é que ser cheio do Espírito Santo é ser dominado por Ele. O Hernandes Dias Lopes, que é um pastor presbiteriano, ele tem uma fala que eu gosto, ele diz assim, o sentido não é quanto mais nós temos do Espírito Santo, mas como se o Espírito Santo fosse um líquido enchendo um vasilhame, mas quanto mais o Espírito tem de nós, e quanto Ele controla a nossa vida. Ser cheio não é entristecê-lo, nem apagá-lo, mas submeter-se à sua autoridade, influência e poder. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que é guiada pelo Espírito, é uma pessoa que não só tem experiências transcendentais num determinado dia, num determinado local, mas uma pessoa que se move, guiada pelo poder do Espírito. O Hernandes Dias Lopes diz assim também, a plenitude do Espírito não é uma experiência de uma vez para sempre, que nunca podemos perder, mas sim um privilégio que deve ser continuamente renovado pela submissão à vontade de Deus. Fomos selados uma vez por todas, mas temos a necessidade do enchimento diário desse Espírito. Então, como eu falei, você recebeu a Jesus, você creu no Evangelho, você foi selado, você pertence a Ele, mas agora há uma promessa para você, há um poder do Espírito que enche você e te capacita, te habilita, derrama dons, ousadia, coragem para você viver a sua vida cristã.
Olha que coisa maravilhosa, não é? Eu sei que você tem muitos problemas, sim ou não? Tem situações para resolver, talvez na área econômica, talvez na familiar, seu casamento, sua saúde. Eu não sei qual é a demanda que você tem para desenvolver e para lidar na sua vida. O fato é que todos nós as temos, não é? Todos nós temos essas demandas. Mas olha que boa notícia, há um poder disponível para você viver a sua vida e vencer as suas batalhas, enfrentar as suas batalhas. Você não está sozinho. Você entendeu isso aí, galera? Você não está sozinho, amém? Há um poder de Deus liberado sobre a sua vida. Agora, é difícil e complicado quando a gente está familiarizado demais com essa presença e a gente acaba perdendo a dimensão de quem ela é. Eu vi um vídeo do Jesus Cop também, o Douglas Gonçalves, ele fala sobre esse espírito de familiaridade, que é diferente do espírito de intimidade. A familiaridade é quando você já se acostumou. Aquilo já não traz nada novo para você. Ele cita o exemplo de quando começaram a fazer os carros e não tinha carro na rua. Imagina você, não tem carro, todo mundo andava de charrete e de repente aparece um carro, né? um automóvel ali movido por um motor. Aquilo se torna uma coisa fantástica, sim ou não? Você vai querer parar, você chama seus amigos, você chama seus familiares, você chama as pessoas. Meu Deus, eu estou vendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Mas e hoje, irmãos? Quando você vê um carro na rua, você fica admirado? Nós estamos familiarizados com isso, não é verdade? E não tem mais nenhuma surpresa quando a gente vê. E muitas vezes, irmãos, nós estamos familiarizados com a presença, familiarizados em falar do Espírito, familiarizados com esse ambiente, e nós não temos mais a expectativa de algo novo que pode acontecer, de um milagre que pode acontecer e vai acontecer, de um mover, de um poder de Deus. E nós nos acostumamos, nós nos familiarizamos com isso tudo. E nós precisamos recuperar essa intimidade e esse sentimento de que todos os dias nós precisamos ser cheios, nós precisamos receber do Senhor. Você abriu aí em Efésios, não foi? Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, no qual leva a devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. 19. O que diz aí na sua Bíblia? Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, o apóstolo Paulo está dizendo, sejam cheios do Espírito, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios. E é uma das primeiras coisas que você vai fazer, falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem comunhão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar, vai louvar, vai colocar isso onde ela estiver, na sua casa, nas pessoas ao seu redor. Você vai ter boas amizades, pessoas que talvez numa célula, num pequeno grupo, um dia que você se reúne, em qualquer lugar que seja, um lugar onde você vai cantar cânticos espirituais, vai falar dos salmos, vai falar da palavra, porque você está cheio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos fazer e cultivar entre nós. Porque tantas vezes nós nos reunimos não para cantar louvores, para falar da palavra e para crescer, mas para falar mal dos outros, né? E para fofocar, maledizer e tantas coisas. E nos reunimos para essas coisas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai falar, ela vai expressar, falando com salmos, com as pessoas ao redor. Lá em João 3,6 fala assim, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus completa para Nicodemos, importa nascer de novo. Importa nascer de novo. Meus irmãos, nós precisamos desse Espírito dominando a nossa vida. A falta de comunhão na igreja é uma carnalidade, uma infantilidade espiritual. O enchimento do Espírito é um remédio de Deus para toda sorte de divisão no meio da igreja. Então, o enchimento do Espírito Santo nos faz andar juntos, nos faz falar a mesma língua, nos faz mover numa mesma direção.
Nós precisamos do enchimento do Espírito Santo. E se nós não tivermos isso, nós vamos estar encrencados. Continuando, o texto vai falar que vocês vão cantar e louvar com o coração ao Senhor. Cantar como? Com o coração. É isso que fala a sua Bíblia? Nós vamos, cheios do Espírito Santo, adorar com todo o nosso coração. Com todo o coração fala de entusiasmo, fala de alegria, fala de um coração que está cheio para glorificar o Senhor. E é por isso que os nossos momentos de louvor, de adoração, precisam ser contagiantes, irmãos. Qualquer pessoa que entrar por essas portas e ver essa igreja no momento de louvor, de adoração, precisa falar, meu Deus, que atmosfera é essa de adoração? A gente precisa de um pouquinho, né, da unção do Brunão aí, a unção da alegria, do entusiasmo, né, e da vida. E nos abençoar dessa forma. Nós precisamos de todo o coração. Alguém cheio do Espírito Santo louva, adora a Deus de todo o coração. Será que você tem feito isso de todo o seu coração? Todo o coração fala de intensidade. O Senhor Jesus, quando foi perguntado sobre o maior mandamento, ele vai dizer, o maior mandamento é amar ao Senhor com todas as suas forças, com toda a sua mente, com tudo que você tem, de todo o coração, com intensidade, amar a Deus. Ele espera intensidade. Nós falamos na célula essa semana sobre a igreja de Laodiceia. Quem estava na célula essa semana? Bem, glória a Deus. Falamos sobre a igreja de Laodiceia. E Jesus, escrevendo a carta para a igreja de Laodiceia, vai dizer para ela, olha, eu conheço as suas obras. E você não é frio, nem quente. Você é morna. E é por isso que eu estou a ponto de vomitar você. Você não tem intensidade. Antes você fosse fria, que mata a sede das pessoas. Antes você fosse quente, que fosse uma água terapêutica para as pessoas. Mas você é morno, você está em cima do muro, você não tem intensidade. E ele vai advertir aquela igreja de Laodiceia. Nós precisamos fazer de todo o coração. Amém, meu irmão? Quando você sair da sua casa e vier para um ambiente desse, lembra disso. Abra os seus pulmões e adore ao Senhor de todo o seu coração, com entusiasmo. É legal o Pedro e a Glícia, a Val também, né? E a gente precisa ser ativado aí com essa resposta, né, pentecostal. Amém, meus irmãos? A gente precisa aprender, nós metodistas, né? E os mais antigos, né, como eu, com mais dificuldade. Mas isso é importante, irmãos. Não porque isso simboliza alguma espiritualidade, mas é uma resposta. Se nós estamos cheios, nós vamos adorar, nós vamos falar. E talvez você não tenha uma voz tão potente como a do Pedro, né? Mas você, onde você está, ou no seu próprio silêncio, da forma como você faça com intensidade, faça de todo o seu coração, entoando e louvando ao Senhor. E é claro, não apenas num culto público. Você vai fazer isso na sua casa, você vai colocar isso no seu carro, e talvez, ao invés de ouvir qualquer uma outra música, ou qualquer outra coisa no carro, bota um louvor, deixe seus filhos ouvirem, coloca isso dentro da sua casa, cante, louve, deixe as pessoas viverem uma atmosfera de adoração dentro da sua casa. E quando você faz isso, você está cheio do Espírito Santo. A palavra que está dizendo, em terceiro lugar, vai dizer que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, dando sempre graças a Deus por tudo. Por tudo. Ter um coração grato é uma atitude de alguém que está cheio do Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. Uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só critica, que só murmura, que só tem coisas ruins para falar, é uma pessoa que está precisando do quê? Do Espírito Santo. Quando alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai estar cheio de ação de graças, como nós já falamos, louvando, conversando em salmos, hinos espirituais uns aos outros, ao Senhor adorando de todo o coração, mas sempre dando graças a Deus por tudo. E nós podemos fazer isso, porque como diz Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quantos creem nessa palavra? Amém? Todas as coisas cooperam para o seu
bem. Então, meu irmão, descansa. O Senhor está cuidando. E você não precisa murmurar, não precisa reclamar. Foge dessas coisas e agradeça. Louve ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5:18 diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você tenha um coração grato. Agradeça em todas as circunstâncias. Não se esqueça disso, amém, irmão? Porque a gratidão flui de um coração cheio do Espírito Santo. Se você não tem motivo para agradecer, ou nós vamos ter, inclusive, no dia 28 aqui na igreja, um culto de ação de graças. Eu não sei se apareceu aqui nos avisos, eu não estava, apareceu, né? Mas já coloca na agenda. Conversei com o Pedro essa semana. Esse mês nós ao invés do Fogo e Glória, nós vamos fazer o culto de ação de graças, que vai ser na última quinta-feira do mês, dia 28, tá bom? Então vai ser um culto muito bonito, onde a gente só vai agradecer ao Senhor. Nós só vamos louvar agradecendo a obra que Ele tem feito. E você pode trazer um testemunho de algo que Deus fez na sua vida nesse ano de 2024. Você vai fazer essa tarefa, amém? Preparem um testemunho e traga aqui. Nós vamos ter um tempo adorando ao Senhor com os nossos tantos motivos de gratidão. E vai ser um culto lindo numa quinta-feira. Uma quinta-feira você não pode perder. Salmo 103 diz assim: bendiga ao Senhor, minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Olha que lindo isso. O salmista falando para a alma dele: bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. E a gente precisa falar isso para nós, não é verdade? Olhar para nós: por que você está frouxo desse jeito? Por que você está tão tímido desse jeito? Vamos lá, minha alma. Bendiga ao Senhor, adore ao Senhor, glorifica ao Senhor, agradeça ao Senhor. Por que você está tão sonolento assim, cara? Fala para você e fala: vamos louvar o Senhor, vamos adorar o Senhor. Eu vou cantar mais alto que eu puder, eu vou dançar como a Tati, como a Carla. Eu não, o Paulo sabe dançar. Mas, meus irmãos, nós precisamos expressar. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não a nós mesmos. Somos o teu povo, as ovelhas do teu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia e em verdade dura de geração em geração. Aleluia! Nós não podemos esquecer disso. Entrar por essas portas com ação de graça, com louvor, de todo o nosso coração. E quem faz isso, irmãos? Pessoas cheias do Espírito Santo. Que nós possamos ser cheios. E por último, o texto vai dizer também, acompanha comigo lá no verso de número 21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Isso é maravilhoso. Quando o apóstolo Paulo está dizendo: não se embriaguem com vinho, no qual leva a libertinagem, a devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, adorando ao Senhor de todo o coração. E depois, como nós falamos aqui, entrando por suas portas com ações de graças, mas também sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, soberba. Essa pessoa precisa ser humilde e se submeter uns aos outros. Muitas vezes, quando nós falamos sobre submissão, nós falamos e talvez pensamos sobre inferioridade, sobre subjugar, porque nesse mesmo texto, aí mais para frente, se você for olhar, o apóstolo Paulo vai falar exatamente sobre o casamento. E aí vai falar para as mulheres serem submissas aos seus maridos. Mas qual é o princípio aqui? Sujeitem-se uns aos outros. E da mesma forma que a mulher se submete ao marido, o marido se submete à mulher, o empregado se submete ao seu patrão, o patrão ao seu empregado, os pais aos seus filhos, os filhos aos seus pais. Porque nesse contexto
A submissão tem a ver com respeito, com proteção. E isso é algo que só alguém cheio do Espírito Santo pode fazer. O marido cheio do Espírito Santo ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo se submete ao marido como a igreja a Cristo. Pais cheios do Espírito Santo criam seus filhos na admoestação do Senhor. Filhos cheios do Espírito obedecem aos seus pais. Patrões cheios do Espírito Santo tratam seus empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito Santo trabalham com empenho em favor dos seus patrões. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo está falando. Alguém cheio do Espírito Santo consegue se sujeitar uns aos outros. E essa é o nosso dever como discípulos de Jesus, movidos por Ele, sendo abençoados por Ele, abençoando as pessoas ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a sermos cheios e a andarmos dentro dessa perspectiva. Eu pergunto para você, você é um crente cheio do Espírito Santo? Os sinais da plenitude do Espírito têm sido vistos em sua vida? Você tem adorado a Deus, se relacionado com seus irmãos, agradecido a Deus de todo o seu coração, tem se sujeitado uns aos outros e feito a obra de Deus com poder? Essas coisas só alguém cheio do Espírito Santo pode fazer. E nós precisamos desse poder, meus irmãos. Nós precisamos ser revestidos desse poder, dessa autoridade e desse coração para sermos aquilo que o Senhor espera que nós sejamos, para ir aonde Ele espera que nós estejamos. Nós precisamos ser cheios, você precisa ser cheio. E nessa manhã, uma oração que eu e você podemos fazer é: Senhor, me enche com a Tua presença, me enche com o Teu Espírito. Eu quero Te louvar de todo o coração, eu quero sujeitar uns aos outros. Talvez você precise se sujeitar a um irmão que você precisa de reconciliação, você precisa amá-lo, perdoá-lo, você precisa caminhar a segunda milha, dar a outra face. E isso não é fácil, não é verdade? Nós todos temos situações, mas está dizendo, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não vai permitir essas coisas, ela não vai permitir isso, e ela vai se desenvolver numa caminhada que abençoa as pessoas, que não tem travas, não tem impedimentos, não tem reservas, não tem amarguras, e nós precisamos ser livres disso em nome de Jesus. A igreja precisa do revestimento do Espírito. Se nós estivermos cheios do Espírito, nós estaremos absolutamente protegidos contra todo tipo de divisão, contra todo tipo de facção, contra todo tipo de discórdia. Nós estaremos protegidos e seremos uma comunidade vibrante, que louva ao Senhor, que cada pessoa que entrar nesse culto, por essas portas, vai dizer: puxa, que igreja vibrante, que igreja viva, que igreja inspiradora, porque tem adoradores aqui, que adoram o Senhor de todo o coração, pessoas que durante a semana se reúnem e falam uns com os outros com salmos, com hinos, cânticos espirituais, se ajudam em discipulado, confrontam uns aos outros, ajudam uns aos outros. Não são pessoas que se encontram só de domingo em domingo, mas são pessoas que se veem, que estão juntas, que têm relacionamento. Isso é uma igreja cheia do Espírito Santo, e que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Fique em pé, meu irmão, por favor. Eu gostaria de convidar você a orar.